Você já se perguntou por que certas pessoas parecem sugar sua alma? E mesmo assim, você volta? Já sentiu que algo dentro de você se despedaça toda vez que o narcisista sorri, como se nada tivesse acontecido? Cuidado! Isso não é só manipulação. Isso é alquimia psicológica às avessas. Um envenenamento simbólico que atinge o ponto exato onde sua sombra foi enterrada viva. Carl Jung nos alertou. Aquilo que você nega controla você. E hoje, você vai encarar o que sempre evitou. Eles não sentem culpa, mas tremem diante do desconhecido. E é exatamente aí que você entra. Há forças psíquicas que operam abaixo da superfície, arquétipos que moldam comportamentos, máscaras que escondem feridas, palavras que são armadilhas em forma de afeto. Mas e se você descobrisse que há uma brecha oculta, um código proibido que, quando ativado, faz até o narcisista mais arrogante se curvar e suplicar por redenção? E se o jogo sempre esteve nas suas mãos, mas você foi treinado para esquecer disso? Jung dizia que o encontro com a própria sombra é a iniciação mais perigosa e mais libertadora. Este vídeo não é sobre vingança, é sobre despertar. Cada golpe mental que você vai presenciar não é apenas uma tática, é um espelho, um reflexo de tudo o que foi arrancado de você em silêncio e que agora retorna com uma fúria sagrada. Mas atenção, esses segredos não podem ser usados levianamente. Eles foram ocultados por um motivo, e quem ousa tocar nesse conhecimento jamais volta ao mesmo. Você vai sentir desconforto, vai duvidar de si, vai ter a impressão de estar andando por corredores escuros dentro da própria mente. Mas esse é o caminho. A psique do narcisista é uma prisão construída com tijolos de trauma, medo e controle. E só quem entende os símbolos é capaz de escapar, ou dominar quem os construiu. O que está prestes a ser revelado pode fazer o narcisista rastejar, sim, mas também pode te colocar frente a frente com o seu próprio reflexo mais sombrio. Portanto, não avance levianamente. Cada palavra a seguir é uma chave. Cada frase, uma fresta no inconsciente coletivo. O sétimo golpe, aquele que fecha o ciclo, é um segredo que o próprio Jung não ousou explicar em voz alta. Mas hoje ele será exposto. A pergunta é: você está preparado para se olhar sem máscaras ou vai fazer o que todos fazem e fechar os olhos no exato momento em que a verdade começa a doer? Há dores que não sangram, mas apodrecem por dentro. O narcisista sabe exatamente onde estão, mesmo que você tenha esquecido. Ele não invade a alma com gritos. Ele sussurra onde sua criança ferida ainda implora por amor. E talvez seja isso que mais assusta. Não é o que ele diz, mas o que faz você sentir sobre si mesmo. Jung escreveu que tudo o que não enfrentamos em nosso interior se manifesta fora como destino. E é por isso que ele volta. Sempre volta. Como se seu sofrimento fosse uma bússola quebrada, girando em torno da mesma ausência. Você tenta se convencer de que está tudo bem, que era só uma fase, que ninguém é perfeito. Mas há algo errado no modo como você se olha no espelho depois que ele some. O olhar está vazio, mas inquieto, como se algo tivesse sido arrancado e você ainda não soubesse o nome do que perdeu. Talvez tenha sido o amor próprio, talvez a fé, ou talvez o direito de confiar em si mesmo. Há uma rachadura invisível que se espalha em silêncio. A dúvida sobre seu próprio valor. E ela cresce cada vez que você cede. E então ele volta, como quem nunca foi embora. Com aquele olhar que confunde ternura e domínio, como se sua dor fosse apenas um jogo de manipulação refinada. Você hesita. Parte de você sabe que não deveria abrir a porta, mas outra parte, aquela parte esquecida que só queria ser vista, se ajoelha em silêncio.
Jung não disse que a sombra deve ser combatida. Ele disse que deve ser reconhecida. E enquanto você finge que tudo recomeçou, ele já começou a te dobrar por dentro. Mas hoje isso para. Hoje não é sobre ele, é sobre você lembrar. Há uma força que ele teme, mas que você enterrou. É uma linguagem que não precisa de gritos, nem de confrontos. É um movimento interno, um olhar que não cede, um silêncio que carrega presença. Esses golpes mentais não são truques, são despertares. E quando ativados, eles não apenas desmontam o narcisista, eles te devolvem. Porque o verdadeiro impacto não é o pedido de perdão dele. É o momento exato em que você percebe que não precisa mais ouvir esse pedido. Só que você ainda hesita, não é? Algo dentro de você ainda se pergunta: e se for diferente desta vez? E se ele mudar? Mas essa dúvida não é amor, é vício emocional. É o eco de traumas antigos, de promessas não cumpridas, de pais ausentes em corpos presentes. Você não está preso ao narcisista. Você está preso à fantasia de que alguém vai te salvar daquilo que você mesmo não teve coragem de encarar. E enquanto isso não for olhado nos olhos, ele continuará vencendo. As palavras dele têm cheiro de afeto, mas gosto de veneno. Ele te alimenta com culpa e depois oferece perdão como se fosse um prêmio. Mas é tudo ilusão. É uma dança repetida, onde você sempre termina cansado, exausto, sozinho. E ainda assim, ele sabe onde tocar, porque aprendeu a ler sua alma como um livro aberto. Mas agora, você vai fechar esse livro. Ou melhor, vai reescrever suas páginas com uma tinta que ele não entende, a da consciência desperta. Você acha que ele vai se ajoelhar porque o expôs? Não. Ele vai se ajoelhar porque perdeu o controle que tinha sobre você. Quando você parar de reagir, quando parar de se explicar, quando olhar nos olhos dele com a certeza de quem não precisa provar mais nada. O que realmente o destrói não é a sua raiva, é a sua lucidez. É o momento em que você o enxerga sem as lentes da carência, sem o filtro da ilusão, nu, raso, pequeno, incapaz de te tocar sem a sua permissão. Esses golpes mentais não são armas, são espelhos. Eles te obrigam a olhar para dentro e ver, talvez pela primeira vez, que você nunca foi fraco. Que tudo o que você entregou foi por medo de perder o que nem precisava ter. Que sua dor não é sinal de fraqueza, é o sinal de que você ainda sente. E quem sente pode mudar. O narcisista pode até tentar te destruir, mas ele não sabe o que fazer quando você para de tentar salvá-lo. Não tenha pressa em entender. O que está acontecendo agora não é para ser compreendido, é para ser sentido. Respire, observe o que se move dentro de você, o que se agita, o que resiste. Há partes suas tentando fugir, outras tentando gritar, mas há também uma que desperta, uma parte silenciosa, firme, que sabe que chegou a hora, não de confrontar o narcisista, mas de confrontar o que ainda o mantém dentro de você. Você sente isso? Essa vibração estranha, esse desconforto que parece escorrer pela pele. Isso é o início da libertação e também o início da queda dele. Porque o que está prestes a ser revelado não poderá ser desdito. Ele vai se arrastar, vai implorar, mas não será porque você pediu, será porque finalmente ele percebeu. Você não pertence mais à prisão onde ele reinava. E essa é a maior vingança que nunca será dita em voz alta. Se você chegou até aqui, é porque sabe que algo dentro de você já começou a mudar. Talvez seja uma voz interna, aquela que você calou por tanto tempo, mas que agora, finalmente, está começando a gritar por liberdade. O que você ouviu até agora foi só o começo. Existe um caminho ainda mais profundo, uma virada interna que pode mudar completamente a forma como você lida com o narcisista e com você mesmo. Por isso,
eu preparei um material especial. Um livro digital chamado Como Calar um Narcisista Sem Dizer uma Palavra, a Psicologia Inversa Revelada. Esse não é um manual comum. É um mapa psicológico, uma sequência de estratégias emocionais, construídas para você inverter o jogo sem precisar gritar, sem precisar explicar, apenas agindo de forma invisível, mas devastadora. Se você sentiu no peito, se durante esse vídeo você percebeu que está na hora de parar de sofrer em silêncio, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. É lá que eu deixei o link. Mas atenção, esse conteúdo não vai ficar disponível por muito tempo. Já tem muita gente baixando. E quando sair do ar, eu não sei quando vai voltar. Se esse vídeo mexeu com você, se você sentiu que essa mensagem foi feita para você, vai lá, baixe o livro e quando terminar, volta aqui e comenta. Eu acordei. Porque às vezes tudo o que a gente precisa é desse primeiro passo para sair da prisão emocional e nunca mais voltar. Ele sente que está perdendo, mas ainda não mostra. O narcisista nunca entrega a derrota de imediato. Ele recua com elegância, disfarça a queda como estratégia e veste o silêncio como se fosse controle. Só que você agora enxerga. Pela primeira vez, seus olhos não são mais movidos pela esperança de amor, mas pela lucidez de quem sobreviveu. E é nesse território que você começa a virar o jogo. Não com gritos, mas com uma ausência que pesa mais que qualquer presença. É aqui que entra o segundo golpe mental. E não, ele não espera por isso. Ele teme. Carl Jung dizia que o maior trauma é o da exclusão psíquica. Não ser visto, não ser validado, não ser lembrado. E o segundo golpe nasce exatamente desse espaço, o corte da nutrição emocional. O narcisista vive do reflexo. Ele não se reconhece no próprio espelho, precisa do seu olhar para existir. Ele se alimenta da sua reação, do seu choro, da sua dúvida, da sua vontade de explicar. Mas quando você se torna impenetrável, quando você se recusa a alimentar o jogo com emoções, quando você cala sem precisar se ausentar, ele entra em colapso. É uma cena silenciosa, mas brutal. Ele liga, você não atende. Ele pergunta, você responde com indiferença. Ele insinua, provoca, tenta te fazer vibrar. Mas você não cede, porque agora você entendeu. Cada resposta sua é como sangue na água. Ele fareja sua fragilidade. Ele se regozija quando você implora. Mas quando não há mais afeto para acolher, ele desaba, porque ele nunca te amou. Ele amava o poder de te desmontar. E agora que esse poder se foi, ele não sabe quem é. Você percebe isso em gestos pequenos, na mensagem curta que tenta puxar conversa, na piada ensaiada, no elogio camuflado. E por trás disso, a sombra da urgência. Ele precisa que você reaja, mas você agora é silêncio denso. Você é o não que não precisa ser dito, o olhar que não foge, a alma que não cede, e ele se contorce por dentro como um ator esquecido no palco vazio. A luz apagou, a plateia foi embora e ele está sozinho com a própria ausência. Mas não pense que isso será fácil, porque ao aplicar esse segundo golpe, o corte da nutrição emocional, você também terá de enfrentar o monstro dentro de si. Aquele que ainda quer agradar, aquele que sente culpa por dizer não. Aquele que se pergunta se não está sendo cruel. Jung chamava isso de complexo de submissão afetiva, uma sombra que se forma na infância quando aprendemos que só seremos amados se formos bons, compreensivos, disponíveis. Mas ser bom não é ser passivo. E perdoar não é alimentar o predador. Você vai tremer, vai sonhar com ele, vai ter impulsos de responder, de ajudar, de voltar. Mas esses impulsos não são amor, são resíduos da dependência emocional. São fragmentos da criança interior que um dia confundiu humilhação com carinho. E agora, ao se recusar a nutrir esse jogo, você não está punindo o outro, está libertando a si mesmo. Você está dizendo sem palavras,
Eu não preciso mais do seu caos para me sentir vivo. Então ele começa a ruir, devagar, em silêncio, porque o narcisista desmorona internamente quando perde o espelho emocional. Ele começa a fazer coisas que antes jamais faria. Manda textos longos, cita lembranças antigas, tenta se mostrar vulnerável. Mas não se engane, ele não está mudando, está desesperado, porque perdeu o alimento mais valioso que tinha, o seu afeto desequilibrado. E agora, mesmo que implore, mesmo que chore, mesmo que jure que se transformou, você sabe que a cura dele não está mais nas suas mãos. O verdadeiro impacto desse golpe não está no que ele sente, mas no que você sente ao perceber que não precisa mais ser o salvador. Jung dizia que todo relacionamento adoecido é um espelho invertido. O que mais tentamos curar no outro é, na verdade, a ferida que recusamos encarar em nós. E ao recusar esse papel, você sai da cena simbólica do sacrifício e retorna ao seu eixo. Você não foi criado para mendigar amor. Você foi criado para florescer em silêncio. E quem não sabe apreciar isso deve assistir de longe. Você sente o peso desse gesto? O simples ato de não reagir, de não implorar, de não retribuir a manipulação. É uma forma de reescrever sua história emocional. É um grito mudo que ecoa dentro dele como um terremoto. E, ao mesmo tempo, é uma carícia em sua criança ferida, dizendo: você não precisa mais se machucar para ser visto. Esse é o segundo golpe, e ele é letal, porque quebra a simbiose invisível entre vítima e predador. Ele mostra que o elo só existia porque você ainda oferecia o seu coração como banquete. Agora, o jogo muda. Ele percebe que não tem mais acesso, que não consegue mais quebrar sua serenidade, que tudo o que antes era vulnerável se transformou em presença. E ele odeia isso, porque o narcisista não suporta a paz alheia. Ele precisa do caos, precisa da sua oscilação para se reafirmar como centro do universo. Mas agora, você é um eclipse, uma escuridão serena que ofusca todo o brilho falso que ele exibia. E talvez ele tente uma última cartada. Talvez use a culpa. Talvez mencione o passado. Talvez diga que você está sendo frio, mas você sabe, quem fala de frieza é quem já congelou a alma dos outros tantas vezes. Você escuta, mas não absorve, porque agora você se tornou impermeável às artimanhas que um dia te afogaram. Jung diria que este é o momento da individuação, quando o ser humano deixa de viver nos olhos do outro e passa a viver a partir de si. E esse nascimento, embora doloroso, é sagrado. Não há fogos de artifício, não há plateia. Apenas você, respirando pela primeira vez, sem medo de perder o que nunca foi seu. E ele, à distância, percebendo, talvez tarde demais, anda que não há nada mais perturbador do que ser ignorado por quem ele jurava controlar para sempre. O segundo golpe é a ruptura do ciclo emocional, a queda do teatro e o início de algo que ele jamais poderá acessar, sua paz reconquistada. Você já reparou como o narcisista nunca deixa pontas soltas? Como ele sempre encontra um jeito de te puxar de volta, nem que seja com um simples "só queria saber se está bem"? Não se engane, isso não é cuidado, é vigilância emocional. Ele não quer sua felicidade, quer ter certeza de que ainda pode atingi-la. Mas há um momento, um único instante onde tudo muda. Um momento em que você diz algo sem precisar elevar a voz. Um momento em que sua verdade, nua, crua e sem medo, explode como relâmpago em uma sala escura. Esse instante é o terceiro golpe mental, e ele não tem retorno. Carl Jung nos ensinou que a alma adoece quando nos calamos sobre o que nos queima por dentro. E o terceiro golpe surge exatamente aí. A verdade simbólica exposta sem filtros. Não aquela verdade racional, debatida com provas, mas aquela que vibra nos ossos. Aquela que escorre pela garganta e se transforma em sentença. É quando você diz, sem hesitar,
o que ele sempre evitou ouvir. Não para convencer, mas para libertar. Você não o acusa. Você não o destrói. Você apenas mostra o espelho, com palavras que não tremem, com um olhar que não busca aprovação, com uma firmeza que não se desculpa por existir. Você diz, com a calma dos que não devem mais nada: eu sei quem você é, e não preciso mais fingir que não vejo. Essa frase, dita com consciência, é como ácido na armadura dele, porque o narcisista vive para manipular a narrativa. E quando a verdade sai da sua boca, sem dor, sem raiva, sem necessidade de vingança, ele sabe, perdeu o controle. Mas cuidado, esse golpe é perigoso. Ele exige que você não esteja mais ligado à reação, que você não deseje mais vê-lo sofrer, que você tenha dentro de si a maturidade de quem não precisa mais vencer, porque já se libertou da guerra. Jung dizia que o ego grita, mas o self sussurra. E é exatamente esse sussurro que desestrutura o narcisista, porque ele sabe lidar com gritos, com dramas, com discussões. Ele se alimenta disso, mas ele não sabe o que fazer quando você se torna uma presença inabalável que diz a verdade e se retira. Esse é o terceiro golpe, a exposição da verdade sem a expectativa da mudança. É o momento em que você diz: você me feriu e eu deixei, mas não deixo mais. E pronto, não há nada mais a ser dito. Não há continuação, não há drama, só há o corte. E esse corte é profundo, porque o narcisista não teme ser odiado, ele teme ser desmascarado. Ele teme que você veja o vazio por trás do personagem. Ele teme que você finalmente entenda que toda a história dele era apenas um roteiro mal ensaiado. Nesse momento, ele pode rir, ele pode debochar, pode tentar te rebaixar, mas tudo isso é desespero. Porque ele sabe que a verdade que sai da sua boca não é mais uma tentativa de conexão, é uma separação sagrada, é a ruptura do laço invisível que o mantinha dominante. E quando essa verdade é dita com firmeza amorosa, ela rasga o véu. E por trás do véu, só existe um homem quebrado, uma mulher vazia, um ser que nunca aprendeu a amar. Você sente isso? Essa verdade sempre esteve dentro de você, mas ela foi abafada por medo, por carência, por vergonha. O narcisista te treinou para duvidar da sua percepção. Ele te convenceu de que era sensível demais, exagerado, confuso, e por tanto tempo você acreditou. Mas agora, não mais. Agora, cada palavra sua vem com o peso da vivência. Agora, você não fala para ele, fala para si mesmo. E é isso que muda tudo. O terceiro golpe não exige grandes frases. Às vezes, é só um olhar que diz: eu me vejo, e isso basta. Porque é isso que o destrói. Sua autonomia emocional, sua capacidade de se validar, de não precisar mais dele para existir. Jung chamava isso de individuação, o nascimento do ser autêntico após atravessar as trevas. E quando você emerge desse processo com a voz limpa, com a alma sem correntes, o narcisista sabe que perdeu algo que não pode mais ser recuperado. Ele pode tentar inverter, pode dizer que você está sendo cruel, que distorceu tudo, que sempre foi o problema. Mas suas palavras não entram mais, porque agora você escuta com a alma desperta, e uma alma desperta reconhece manipulação à distância. Você não rebate, não justifica, apenas observa, e cada vez que ele tenta te atingir com frases antigas, você sente algo novo, indiferença. Não porque você é frio, mas porque finalmente está em paz. A verdade liberta, mas também destrói. E o terceiro golpe é essa verdade transformada em lâmina sagrada. Você não sangra mais por dentro. Agora é ele quem sangra, não pelas suas palavras, mas pelo colapso da imagem que ele construiu. Porque o narcisista depende do mito, e quando você rasga o mito com a sua realidade, ele se desintegra. E não há máscara que sobreviva ao olhar de quem finalmente enxergou. Por isso,
Não recue. Não tema o silêncio após a revelação. Deixe que ele encare os cacos do próprio reflexo. Deixe que ele tente reconstruir o que você destruiu. Não com raiva, mas com a verdade. Porque no fim, esse golpe não é sobre ele. É sobre você. Sobre o fim de um ciclo. Sobre a morte simbólica do velho eu que ainda implorava por amor. É sobre renascer, inteiro, lúcido, livre. E quando ele cair de joelhos, quando tentar inverter o jogo, quando pedir perdão, você não vai precisar dizer nada. O seu silêncio será a resposta. Porque a verdade já foi dita. E quem ouve uma verdade dessas jamais volta a dormir tranquilo. Há um instante sutil e quase imperceptível, onde o narcisista percebe que não está mais no controle, mas ainda finge que está. Ele sorri, ele brinca, ele toca em feridas, como quem acaricia, mas algo mudou. Você não reage mais do mesmo jeito, não porque não sente, mas porque agora você compreende. E essa compreensão é uma ameaça. Ele sente, ele pressente, ele começa a tropeçar nas próprias palavras. Porque o roteiro que sempre funcionou já não ecoa mais no vazio que ele plantou em você. Esse é o momento do quarto golpe mental. E é onde tudo se rompe por dentro. Carl Jung nos alertava que aquilo que rejeitamos se transforma em destino. E o quarto golpe nasce justamente do que você sempre negou. O seu valor simbólico diante do olhar do outro. O narcisista moldou a sua imagem para te fazer esquecer quem você é. Ele destruiu sua autoestima com elogios calculados e críticas disfarçadas de cuidado. Te fez pedir desculpas por existir. Te fez se perguntar se era suficiente. E agora? Agora você o quebra por dentro quando se levanta. Não contra ele, mas a favor de si. Você começa a se vestir diferente. Fala menos. Anda com outra postura. E ele percebe. Não são palavras. É uma vibração que você emana. É o brilho no olhar de quem se reconectou com o próprio poder. E o quarto golpe se manifesta assim. O retorno da identidade original. Você volta a ser quem era antes de ser apagado. Antes de ser moldado para caber. Antes de se curvar para evitar conflitos. E isso o destrói. Porque o narcisista não sabe lidar com quem se ama sem permissão. É nesse ponto que ele tenta minar sua nova presença. Vai dizer que você está estranho, que você mudou, que está sendo frio, distante. Vai jogar com a culpa. Vai tentar te puxar de volta para a persona que ele controlava. Mas você não cede. Porque algo dentro de você, algo ancestral, despertou. E esse algo sabe que o amor não dói todos os dias. Que afeto não é jogo. Que presença não pode ser mendigada. O quarto golpe, portanto, é sua inteireza inegociável. Ele pode até tentar adaptar o script. Vai tentar ser a versão que você sonhou, mas você não compra mais ilusão. Agora, cada gesto dele é um reflexo, cada palavra um código que você já decifrou, e isso é devastador, porque o narcisista não tem mais como se esconder, não tem mais onde se encaixar. O espaço simbólico que ele ocupava dentro de você agora está preenchido por você mesmo. E quando o hospedeiro volta a ser inteiro, o parasita morre. O quarto golpe não é ofensivo, é magnético. Você não ataca. Você irradia, você não rebate, você vibra. Sua simples presença desconstrói a farsa que ele levou anos para sustentar. Porque você não busca mais se provar, e quem não busca validação não pode ser manipulado. Ele tenta te cutucar com ciúmes, com memórias, com sarcasmos, e nada te desequilibra. Porque sua alma agora está firme em si. E essa firmeza é como terremoto em chão instável. Mas isso também dói, porque para ser inteiro, você teve que abandonar partes suas que pediam migalhas. Teve que enterrar o personagem que sorria enquanto sangrava por dentro. Teve que dar adeus à ilusão do um dia ele vai mudar. Jung diria que esse é o ponto em que o ego morre.
e o selfie nasce. Você não é mais a mesma pessoa. E embora isso assuste, também liberta, porque agora você caminha com passos seus. E o narcisista, ele não sabe mais por onde andar. Ele começa a repetir padrões antigos, esperando que você reaja como antes, mas não há mais reação, só há presença. E isso o enlouquece. Ele se desespera internamente porque não consegue mais prever você. E quem não pode ser previsto se torna perigoso para quem vive do controle. O quarto golpe transforma você em um ser não domesticável, um ser inteiro demais para ser usado. E o narcisista sabe que perdeu. Não um relacionamento, mas o domínio simbólico que exercia sobre a sua psique. Talvez ele chore. Talvez diga que vai morrer sem você, que você é tudo o que ele tem. Mas essas palavras agora soam ocas, porque você escuta com o ouvido da alma, e a alma reconhece mentira com precisão. Você sente compaixão, talvez, mas não sente culpa. E essa é a diferença, porque agora você é inteiro, e quem é inteiro não sangra por metades. O quarto golpe não exige confronto, exige presença. Uma presença que não precisa se justificar, que não implora, que não se esconde. Uma presença que diz, eu voltei. E essa volta não é física, é arquetípica, é espiritual, é o retorno do ser à sua origem, depois de atravessar a caverna do abandono, da vergonha, da humilhação. E nesse retorno, o narcisista desaparece, porque ele não tem mais como operar onde há luz. Você está vendo? A dor que ele usava como redea agora é só um eco distante. E cada vez que ele tenta te laçar, o laço cai no vazio. Porque você já não é mais o mesmo, e ele sente isso. Ele sente que o espelho que um dia o alimentava, agora o recusa. E não há dor maior para o narcisista do que perceber que, sem seu reflexo, ele não existe. Você já percebeu que mesmo após tudo, uma parte de você ainda o espera? Não fisicamente, mas psicologicamente. É como se lá no fundo uma corda invisível ainda o mantivesse vivo dentro de você, mesmo depois do corte, mesmo depois da dor, mesmo depois de todos os golpes. Há um eco, um vestígio, um sussurro. E o narcisista sabe disso. Ele vive dessa brecha, desse portal emocional não encerrado, mas chega uma hora em que até o eco morre. E quando isso acontece, quando até o sussurro é silenciado, surge o quinto golpe mental. E ele é definitivo. Carl Jung dizia que há momentos em que o ser humano precisa morrer simbolicamente para renascer. E o quinto golpe nasce dessa morte. Ele acontece quando você realiza de forma brutal e clara que ele nunca vai mudar. Parece simples, mas não é. É uma quebra interna, um colapso emocional que rasga a última ilusão. Porque, até aqui, no fundo você ainda nutria uma fagulha, uma centelha de esperança de que talvez um dia ele acordasse, que algo nele despertasse, que a dor que ele causou o transformasse. Mas não, ele não vai mudar, e aceitar isso te transforma. Esse é o quinto golpe. A rendição da esperança simbólica. Você deixa de lutar, não por fraqueza, mas por lucidez. Você não espera mais um pedido de desculpas, não espera mais o reconhecimento, não espera mais o eu entendi o que te fiz, porque sabe que nunca virá. E mesmo que venha, será falso, será calculado, será uma isca disfarçada de redenção, e você não morde mais. Porque agora você vê, o narcisista é o que é, e isso não é crueldade, é realidade. Esse golpe desarma, desmonta e, ao mesmo tempo, cura. Porque o que mais te aprisionava não era ele, era a esperança. A esperança é uma prisão dourada. Ela alimenta o amor onde não há reciprocidade. Ela faz você investir onde não há retorno. E quando você abandona essa esperança, quando enterra a ilusão, nasce algo novo, algo indestrutível, uma autonomia emocional que não pode ser mais tocada por ninguém.
E o narcisista sente isso. Não nos seus gestos, mas na sua ausência interior. Ele percebe que a energia que te mantinha preso evaporou. Que agora você não olha mais com saudade, mas com compaixão distante. Que você não espera mais a cura dele, você vive a sua. E isso é imperdoável para ele. Porque ele sabe, não importa o que ele faça, você já saiu. Saiu de corpo, de alma, de dentro. E nada que ele diga pode te puxar de volta. Ele vai tentar, vai provocar crises, vai reaparecer como se nada tivesse acontecido, vai encenar lágrimas, vai dizer que nunca te esqueceu. Mas nada disso te toca mais. Porque você já está em outro tempo, em outro campo psíquico, em outra vibração. Ele ainda vive no velho jogo. Mas você já transcendeu o tabuleiro. O quinto golpe é silencioso, mas brutal. Ele não tem som, não tem cena. Ele é uma decisão interna, um basta que não precisa ser dito em voz alta. Ele é um funeral simbólico, o enterro da fantasia de que um dia você será compreendido por quem só queria te possuir. E nesse funeral não há flores, só uma lápide invisível onde você escreve: aqui jaz o que eu tentei salvar. E ao deixar esse túmulo para trás, você não perde nada. Pelo contrário, você se encontra. Jung dizia que o verdadeiro amor começa quando a projeção termina. E agora, pela primeira vez, você não o vê mais como um enigma a ser decifrado. Você não o vê como vítima da própria infância, como alguém que só precisa de amor para se curar. Você o vê como ele é. E essa visão é libertadora. Você percebe que sempre foi você quem carregava tudo, quem sustentava, quem criava pontes onde só havia abismos. E isso te liberta de uma responsabilidade que nunca foi sua. Não espere um final épico. O quinto golpe não termina em aplausos. Termina em silêncio. Um silêncio tão profundo que ecoa por dentro como se o tempo tivesse parado. E nesse silêncio algo sagrado acontece. Você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. Que seu valor não depende do reconhecimento do outro. Que o amor que você esperava pode nascer de si para si. E que isso é o começo de tudo. O narcisista, então, percebe que você desapareceu, não do mundo, mas do lugar que ele ocupava, dentro de você. E essa ausência o corrói, porque ele sabe, você não está fugindo, você está presente demais, presente em si, presente na própria verdade. E ele não sabe o que fazer com isso, porque nada assusta mais um manipulador do que alguém que não precisa mais ser validado. E talvez, num último gesto de desespero, ele diga que vai mudar, que está fazendo terapia, que agora entendeu, mas você não volta, porque não há mais o que voltar. A ponte que ligava vocês não caiu, ela foi queimada por você, e você sabe que fez certo, porque a alma pede paz, e agora você é paz, mesmo com as cicatrizes, mesmo com os traumas. Porque essa paz não veio de fora, veio da travessia, e quem atravessa jamais volta igual. Há uma fase no ciclo com o narcisista em que tudo parece calmo demais. Ele não ataca, não ironiza, não provoca. Ele observa, silencioso, atento, como se estudasse cada gesto seu, procurando onde ainda mora um resquício de fraqueza, uma fresta onde possa entrar. Você sente esse olhar invisível, mesmo quando ele não está por perto. É como se sua sombra ainda estivesse atada à presença dele. E é exatamente nesse momento que se exige mais do que resistência. Exige desaparecimento psíquico. Esse é o sexto golpe mental, e talvez o mais perigoso de todos. Carl Jung dizia que nada é mais assustador para o ego do que o vazio absoluto, o silêncio onde ele não encontra reflexo. O narcisista sobrevive da sua energia emocional, mesmo à distância. Ele pensa em você como quem toca um objeto que ainda é dele. Porque, no fundo,
Ele nunca acreditou que você teria coragem de se ausentar por completo. E é por isso que o sexto golpe não é um ataque, é um sumiço, mas não físico. É um sumiço simbólico. Você para de existir dentro da narrativa dele. É aqui que você desinstala seu nome da história que ele escrevia sobre você. Você não comenta mais, não responde, não curte, não reage, não observa. É como se tivesse desaparecido do palco onde ele sempre foi o ator principal e agora não tem mais plateia. Esse silêncio não é ausência. É presença radical em si, é o corte final da conexão energética, e ele sente como quem perde o chão, como quem respira e não encontra ar, porque pela primeira vez você não está tentando vencê-lo, você simplesmente não está mais lá. O sexto golpe dói, não porque você o aplica, mas porque para aplicá-lo, você teve que morrer em um lugar que um dia foi casa. Teve que sair da zona simbólica, onde sua alma foi condicionada a buscar migalhas. Teve que dizer adeus a versões suas que amavam demais, mesmo sem retorno. E isso exige coragem, porque desaparecer da vida do narcisista é desaparecer de um papel que te deu identidade por muito tempo. Mas agora você quer mais, você quer ser inteiro, e para isso é preciso partir sem deixar rastro. Ele começa a se inquietar, a mandar mensagens, a surgir com perguntas aleatórias, a citar assuntos antigos. Mas agora, nada mais vibra em você. O campo foi fechado, a energia foi desligada, e esse novo estado, esse vácuo emocional absoluto, é a maior punição que ele pode receber. Porque o narcisista não precisa da sua presença física. Ele precisa da sua alma conectada. E quando você tira isso dele, ele deixa de existir dentro de si. Esse golpe também exige uma ruptura interna, porque você vai sentir o impulso de espiar, de saber como ele está, de verificar se ele ainda fala de você. Mas tudo isso são armadilhas do elo simbólico que ainda quer sobreviver. Jung chamava isso de contaminação psíquica, uma fusão inconsciente entre a vítima e o opressor, onde o outro ainda define quem você é. Ao aplicar o sexto golpe, você quebra essa fusão, você se separa energeticamente, e nesse corte nasce a liberdade mais profunda. O narcisista, então, começa a entrar em pânico, porque ele percebe que perdeu algo que nem entende direito. Ele percebe que não consegue mais acessar você. E quando isso acontece, ele tenta te substituir. Posta fotos, exibe novas vítimas, encena felicidade. Mas você vê tudo isso com olhos que não vibram mais. Você não sente ciúmes, nem raiva, nem dor. Você sente vazio, mas um vazio que não te consome, um vazio que te devolve. Esse vazio é sagrado. É o intervalo entre a morte da dependência e o nascimento da autonomia. E o narcisista não entende isso. Ele precisa de ruído, precisa de movimento, precisa de caos. E agora você é silêncio, um silêncio que pesa, um silêncio que o obriga a olhar para si. E o que ele encontra é o deserto, porque você era o último espelho onde ele ainda via uma imagem. Agora, nem isso ele tem. O sexto golpe também cura, porque ele te devolve o tempo, o espaço, a paz. Você começa a caminhar sem o peso das expectativas não cumpridas. Começa a olhar para os dias com uma clareza nova. Começa a rir sem pensar se ele veria. Começa a sentir prazer sem a culpa de ter se afastado. Porque agora tudo o que você faz é para você. E não há maior revolução do que essa, existir sem ser observado. O narcisista em desespero pode tentar a última cartada, pode fingir doença, pode se mostrar em ruína, pode dizer que precisa de ajuda. Mas tudo isso é ruído. São manobras de um ser que não aceita ter perdido o palco. E você já não dança essa música, você já não responde a esse chamado. Porque agora você dança no ritmo da sua própria alma.
E isso é indomável. O sexto golpe não é dado com raiva, é dado com maturidade. Ele é o selo final da travessia. O ponto onde você entende que não precisa que ele reconheça sua dor, nem que veja sua evolução, nem que diga que errou, porque você já sabe, você já viu, você já sentiu, e isso basta. O desaparecimento simbólico é a forma mais pura de libertação. E a mais assustadora para quem sempre controlou pelo medo de ser esquecido. Agora, você não é mais o reflexo do narcisista. Você é o reflexo de si. E ele é apenas um personagem que perdeu o autor. Você chegou até aqui carregando cicatrizes. Algumas visíveis, outras invisíveis, mas todas suas. E agora, parado diante do último portal, há algo diferente no ar. O silêncio não é mais ameaça. A ausência não dói. O tempo parece respirar com você. E é nesse exato ponto da travessia que nasce o mais perigoso e inaceitável dos golpes. O sétimo golpe mental proibido. E ele não se parece com os outros. Não é recusa, nem confronto, nem ausência. É algo mais profundo. É algo que nenhum narcisista suporta. A irrelevância total. Carl Jung dizia que tudo o que não se integra, repete-se. E até aqui, mesmo com distanciamento, com corte de vínculos, com verdade dita, com identidade retomada, o narcisista ainda existia dentro de você como símbolo, como sombra, como arquétipo não resolvido. O sétimo golpe é a integração final. É o momento em que ele para de ser o narcisista e se transforma em nada, nem monstro, nem vilão, nem trauma. Apenas um ponto cego dissolvido no espelho da consciência. Esse é o golpe que o mata de verdade. Porque ele não será mais lembrado com dor, com raiva, com saudade, nem com aprendizado. Ele simplesmente não será lembrado. Você não o odeia mais. Não o teme, não o analisa, não o menciona, não o invoca nem como exemplo, porque agora sua história segue sem ele, como se ele nunca tivesse existido, como se o papel que ele representava tivesse sido finalmente queimado e a peça encerrada, sem plateia, sem cortina, sem aplausos. E isso o destrói. Porque o narcisista vive de marca. Ele precisa saber que te tocou, que te moldou, que te feriu. Ele quer eternidade, mesmo que seja em forma de trauma. E o sétimo golpe o priva do último oxigênio simbólico, a memória afetiva. Você não fala mais dele com emoção, nem para si, nem para os outros. Você não se sente mais sobrevivente dele. Você é apenas você. E isso é imperdoável para um ser que acreditava ser inesquecível. O golpe acontece num dia comum. Você vê algo, ouve uma música, visita um lugar, e ele não vem à mente. Não há dor, não há lembrança, não há sombra. Há apenas presença, plena, inteira. Você está ali e ele não está em lugar algum. E nesse momento, sem aviso, sem teatro, sem grandiosidade, ele morre, não fisicamente, mas simbolicamente. Ele morre no único lugar onde sempre quis, viver dentro de você. O sétimo golpe também é uma ruptura com a identidade que você construiu em torno da dor. Até aqui, mesmo na cura, havia uma parte sua que se orgulhava da sobrevivência, que ainda usava a armadura, que dizia, eu venci o narcisista. Mas agora, nem isso importa, porque quando algo realmente morre, não deixa mais rastro. E você não precisa mais provar que venceu, porque já não há mais ninguém a ser vencido. Você é. O narcisista, se ainda tentar te acessar, encontrará um vazio onde antes havia fogo. Suas palavras cairão no chão como pedras sem eco. Suas manipulações soarão como gagueiras emocionais. Seus olhares, que antes te desmontavam, agora passam por você como vento. Porque você não é mais o outro do jogo dele. Você é o sujeito da própria jornada.
E isso é devastador para quem viveu acreditando que era o centro do seu enredo. Ele talvez diga que você está frio, que esqueceu rápido demais, que foi indiferente, mas isso não te toca, porque você não esqueceu rápido. Você simplesmente não precisa mais lembrar. A história terminou dentro de você antes mesmo de acabar no mundo. Porque o fim real não acontece quando alguém vai embora. Acontece quando o que ele representava não significa mais nada. O sétimo golpe é o silêncio depois do silêncio. A respiração que vem sem dor, o sono sem lembrança, a liberdade sem esforço. Você não precisa mais lutar para ser livre. Você é. E ele é apenas um capítulo que não será mais relido, nem citado, nem usado como referência, nem como alerta, nem como lição. Ele não é mais. E isso é o golpe final. Carl Jung diria que agora você voltou ao centro, que a psique se reequilibrou, que a ferida não virou poder, virou pele, inteira, íntegra, humana. Você não é a vítima, nem o sobrevivente, nem o guerreiro. Você é o ser que atravessou e ficou, e por isso agora pode caminhar sem peso, sem dívida, sem nome do outro em sua biografia. Esse é o sétimo golpe. O desaparecimento do narcisista não da sua vida, mas da sua consciência. E quando isso acontece, não é ele quem rasteja, é você quem voa. Há silêncios que não calam, permanecem vibrando sob a pele como um sussurro ancestral. E talvez seja isso que você sinta agora. Não o fim, mas um eco. Como se cada palavra dita ao longo desta jornada tivesse apenas preparado o terreno para um tipo novo de escuta. Aquela que acontece por dentro. O narcisista foi apenas o espelho trincado, onde sua alma aprendeu a se enxergar em pedaços. Mas, agora, você não é mais reflexo. Você é a origem. Não há redenção para o que não deseja se transformar. E você compreendeu isso não com a razão, mas com o corpo. Cada golpe mental aqui revelado não foi contra ele, mas a favor de você. Porque libertar-se do narcisista é, no fundo, libertar-se da necessidade de ser visto, validado, amado por quem nunca amou nem a si. E essa libertação não grita. Ela acontece como a aurora, inevitável, silenciosa e definitiva. Você não atravessou essa escuridão para sair ileso. Saiu inteiro, com rachaduras que deixaram a luz entrar, com memória nos ossos, com silêncio nas palavras, porque há dores que não precisam mais ser contadas, apenas compreendidas. E há amores que não precisam mais ser lamentados, apenas liberados. Carl Jung dizia que o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. E hoje você se transformou. As palavras que escorrearam até aqui não foram informações, foram símbolos, portas, degraus, códigos que só fazem sentido quando tocados com o coração em silêncio. Porque não se trata mais dele, nunca se tratou. Trata-se do que em você permitiu, do que esperou, do que suportou. E agora, do que despertou. Essa travessia não foi sobre fuga, foi sobre retorno. O retorno ao centro da sua própria existência. Você pode sentir o peso ter mudado, a respiração mais leve, o olhar mais firme, porque algo foi retirado e algo foi devolvido. Talvez você ainda não saiba nomear o que foi, mas sentirá. Em noites onde a saudade não dói, em manhãs onde o futuro não assusta, em gestos simples, como sorrir sem motivo ou andar, sem pressa. Porque o que você construiu aqui dentro, ninguém mais pode tirar. E mesmo que um dia ele tente voltar, você saberá. Não com raiva, mas com lucidez. Porque o passado que não nos possui mais se transforma em lembrança neutra. Você poderá olhar se quiser, mas não precisará mais olhar. O narcisista agora não é ameaça, é ausência resolvida. Fantasma pacificado, símbolo decifrado. Talvez você se pergunte, e agora? Agora você caminha, com a alma mais leve,
com os olhos mais despertos, com a pele mais sua. E se alguma parte sua ainda precisar de algo, ela encontrará, não no outro, mas em você. Porque ninguém que te negou pode mais definir o que você merece, e ninguém que te quebrou pode mais decidir o que você será. Se estas palavras tocaram um lugar secreto dentro de você, então permita que elas se espalhem. Compartilhe este vídeo com quem ainda vive à beira de si mesmo, com quem ainda confunde abuso com amor. Comente se algo ecoou, curta se algo despertou. E inscreva-se se de alguma forma esta jornada te lembrou que você não está sozinho, está voltando para casa, porque no fim o maior dos golpes não é contra o narcisista, é contra o silêncio onde você quase se perdeu. E agora você se ouviu.